Mas que bom que deu certo, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Nós havíamos parado na página, a gente resolveu a atividade da 132 e da 133, né? Vou pegar aqui. Página 132 e página 133. A página 123 a 120, até a 125, aproveitar que está chegando mais gente. Vamos lá, História, oitavo ano. A atividade da 123 até a 135. Desculpa, da 123 até a 125, só duas pessoas entregaram. De 31 presentes nessa sala, só duas pessoas me entregaram. E essa atividade, ela foi postada dia 19 e a data de entrega era dia 22. Qual é o livro, professor? Livro de História. Que página? Eu estou dizendo o seguinte, que a atividade das páginas 123, 124 e 125 foram postadas no dia 19, sexta-feira retrasada, como a gente diz, né? E a data de entrega era no dia 22, segunda-feira passada. E durante esse tempo todinho, né, 10 Professor, dias de acho que eu atividade, entreguei. só um momento, durante esses 10 dias de atividade, quem falou que entregou hoje? Não, professor, antes eu já tinha entregado, só não tinha feito duas questões. Aham, eu estou vendo aqui que você foi uma das duas pessoas que entregaram. Continuando, em 10 dias de atividade rolando aí, só duas pessoas entregaram. Né? De 31 pessoas, só duas. Então, aos demais 29 que faltam entregar, foi o que aconteceu. Né? Dando até nomes, já que a Isabelle se pronunciou, é a Isabelle e a Carolina, as únicas duas pessoas que entregaram. O resto não entregou. Isso é até preocupante, porque nessas páginas, deixa eu abrir aqui o livro. 137, 123, aqui. A primeira questão da 123 perguntava o que foi a derrama. Basicamente a resposta está um pouquinho acima, está tranquilo. Isso eu estou na página 123, né? Na 124, perguntava o seguinte: os anos de independência, aliás, os anos antecedentes ao processo de independência do Brasil apresentaram vários movimentos coloniais que visavam a emancipação brasileira. Dentre eles, destacou-se a Inconfidência Mineira. Explique-a. Também dizia isso muito detalhado nos textos que nós vimos, né? Terceira questão. Elenque os fatores que levaram à Inconfidência Mineira e identifique seus principais líderes. Também tinham nomes demais, muitos nomes mesmo, para colocar. Quarta questão. Libertas quaesera tamen foi o lema dos Inconfidentes, que tinham vários objetivos de cunho político e econômico. Comente-os. Quinta questão, a Conjuração Baiana foi considerada um dos poucos movimentos com características realmente sociais. Pedi para você analisar essa informação. A sexta questão, a ideia americana, tem até um texto razoavelmente grande, que diz o seguinte: os conjurados baianos se basearam nesses princípios para o enfrentamento à coroa portuguesa. Nesse sentido, comente sobre os principais motivos que levaram ao surgimento da Conjuração Baiana, que foi basicamente a última revolução que a gente estudou antes dessa atividade. E a sétima e última questão era: reflita e discorra sobre a participação dos Cavaleiros da Luz durante a Conjuração Baiana. Então, assim, eu vou tentar compreender uma certa ansiedade em relação à semana de simulados, né, que foi a semana passada. Mas, assim,
realmente eu vou ter que deixar o prazo. O prazo já passou, né? Tá complicado até esticar o prazo para quem fez, né? Porque querendo ou não, com toda dificuldade, duas pessoas fizeram, que mostra que dava para fazer, né? Mas assim, façam de tudo para entregar até amanhã, né? Até o final do dia de amanhã. Isso eu estou falando da atividade das páginas 123 a 125, certo? Também teve a da 132 e 133. Essa daqui eu sequer coloquei no Classroom. Mas, enfim, nós paramos na leitura da página 139. Desculpem, 138. Quem chegou agora, coloque o nome, tá certo? A gente parou na leitura da página 138, livro de História. Livro de História. Coloca o nome, tá, Yasmin? Pronto, vamos lá. Todo mundo abra o seu livro de História, tá certo? Só para situar onde nós estamos falando sobre a independência do Brasil, certo? Vamos lá. A Constituição de 1824. Com a decretação da independência do Brasil e a derrubada das resistências ao novo governo, havia a necessidade urgente de se estabelecer uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição, que seria fruto da pressão popular e dos republicanos, que apoiaram Dom Pedro na emancipação do Brasil. Reunidos os constituintes, que deveriam dar ao Brasil suas leis e a Constituição, logo começaram a surgir posicionamentos muito diferentes. Alguns parlamentares da oposição passaram a criticar politicamente as atitudes do Ministério do Imperador, especialmente pela admissão no exército imperial de vários oficiais portugueses que haviam lutado contra a nossa independência. Com a saída de José Bonifácio de Andrade do ministério, os irmãos Andradas passaram a fazer oposição a Dom Pedro I na Constituinte, o que agravou a situação. Devido a essa gravidade, o Congresso se manteve em sessão permanente do dia 11 ao dia 12 de novembro de 1823, permanência conhecida como Noite da Agonia. Na manhã do dia 12, perante o Congresso, compareceu o ministro do Império e leu o decreto de Dom Pedro I, que dissolvia o parlamento. Aqui a gente vai ver o organograma, que demonstra a organização política estabelecida pela Constituição de 1824. Poder moderador, indo direto para o Poder Executivo ou para o Conselho de Estado, que vai de encontro ao Poder Executivo, passando para o Judiciário, Supremo Tribunal, presidente das províncias. Lembrando que as províncias aqui é o que hoje a gente conhece como estados, tá certo? Depois, conselhos gerais das províncias, seria algo como as secretarias, né, das províncias, no caso as secretarias do estado, e o poder legislativo, né, o poder das leis, como o nome diz, né, aquilo que cria as leis, né, Senado e a Câmara dos Deputados. As tropas cercaram o edifício da Assembleia e, à saída dos parlamentares,
prenderam os irmãos Antônio Carlos e Martim Francisco, o padre Belchior Pinheiro e José Joaquim da Rocha, e o deputado Montezuma, José Bonifácio. Aliás, Montezuma, desculpa. José Bonifácio, que não se encontrava na sessão, foi preso em casa. Por resolução do decreto de Estado, então organizado, foram deportados para a Europa os 3 irmãos Andradas, José Joaquim da Rocha e o padre Belchior Pinheiro, todos os líderes da campanha da independência. A fim de elaborar o projeto de Constituição, o imperador criou um Conselho de Estado, constituído de 6 ministros e de mais 4 personalidades políticas, todos brasileiros. O Conselho trabalhou com tanto afinco que, em dezembro de 1823, estava pronto o projeto constitucional, baseado no apresentado por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, a Constituinte. No dia 25 de março de 1824, o imperador outorgou aquele projeto como Constituição do Império do Brasil. Outorgou é algo como autorizou, validou, certo? Tornou válida. As principais decisões da Constituinte para a Constituição brasileira foram: o Brasil teria 4 poderes. Hoje a gente só tem 3, né? A gente não tem poder moderador. A gente só tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Discute-se muito, né, hoje em dia, se os militares, né, o poder militar, também é um poder igual a esses, ou é um poder que serve aos demais poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. E também mais uma discussão sobre se os militares deveriam ter um poder igual ao poder do executivo ou do legislativo, né? Ou quem sabe até do judiciário. Dividir esses poderes com esses outros órgãos, né? Órgãos não, vamos dizer que aparelhos do Estado, né? Não são bem órgãos. O Brasil teria 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder executivo era exercido pelo imperador e seus ministros, que eram nomeados e demitidos por ele. O poder legislativo era constituído pela Câmara dos Deputados, eleitos por voto direto nas províncias, e pelo Senado do Império, eleito por voto indireto e escolhido pelo imperador de uma lista organizada na respectiva província. O poder judiciário era exercido pelos juízes e pelos tribunais de júri, com seus jurados. Tribunal do Júri, para quem não sabe, é o que a gente entende aqui por júri popular, certo? E o júri popular é aquele corpo de jurados, que aqui no Brasil são 7 pessoas, que, claro, julgam os crimes hediondos. E, claro, também, fiquem sabendo, não precisa ser formado em direito para fazer parte do júri popular. Basta você ser um cidadão idôneo, né, com a reputação ilibada e, claro, ser um funcionário público. Até onde eu saiba, você só precisa disso para ser um jurado aqui, certo? Você não precisa saber de nada sobre direito. O seu senso sobre a justiça é o que pode determinar se aquela pessoa é culpada ou inocente. Essa também é uma das grandes discussões no Brasil, né? Principalmente porque tem gente que não sabe nem sequer a diferença de doloso e culposo. Como é que uma pessoa dessa vai julgar outra pessoa? Claro que essa briga fica lá na área, aliás, eu confundi área com ala, eu misturei tudo. Fica na ala jurídica, a gente não vai discutir isso agora. O poder judiciário era exercido pelos juízes e pelos tribunais de júri, com seus jurados.
O poder moderador era o nome que se dava à autoridade do imperador, pois estaria além das atribuições do executivo, já que ele podia dissolver a Câmara de Deputados, nomear e demitir ministros e perdoar os condenados. As províncias tinham seu presidente, nomeado pelo imperador. O catolicismo foi declarado a religião do império, mas havia liberdade de culto para as demais religiões. Hoje, por exemplo, nós sabemos que o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito brasileiro, também é laico. Professor, o que é laico? Laico vem da ideia de laicidade, aquilo que é livre de orientações de leis que sejam norteadas por dogmas, por uma religião. Aqui no Brasil, como é um Estado laico, a gente entende que não tem religião que vá servir de base legal, base de lei. Você não vai, por exemplo, apedrejar uma mulher porque ela adulterou, traiu o marido, Isso não acontece. Se fosse um Estado católico, que obedecesse Novo e Velho Testamento, isso poderia acontecer, Por exemplo, alguns países árabes, por exemplo, a Turquia, lá o Estado não é laico, certo? Então as leis são regidas pela religião. E lá tem muitos casos de crimes de honra. Nesses crimes de honra, o que acontece? É aquele crime que a pessoa comete para lavar a própria honra. Lavar a honra como? Matar a mulher que traiu? Não, basta a mulher ter chegado tarde em casa e o marido não gostar disso. Ele pode ir lá e matar a mulher para lavar a honra dele. Olha só que assustador, Isso acontece ainda hoje, professor? Sim, aconteceu semana passada. Assassinaram 4 mulheres desse jeito. E o que acontece com esses homens, professor? Eles são condenados à morte, não? Não, no máximo passam uns dias detidos. É desse jeito que funciona um Estado que tem sua legislação regida por alguma religião, certo? Ah, professor, mas é porque lá é o Islã prega esse ódio também, Toda religião ofende alguma minoria, certo? Toda religião ofende uma minoria. Inclusive, catolicismo também, certo? Catolicismo também ofende minorias. E também tem leis muito pesadas. Por exemplo, não entrará no céu pessoa que usa 2 tipos de tecido. Tecido mesmo, 2 tipos de tecido. Tem isso, professor? Na Bíblia tem. Tem sim, tá? Lá condena pessoas que comem carne de porco, pessoas que, deixa eu ver, plantam 2 tipos diferentes de semente no mesmo solo, certo? Para vocês verem como é que as coisas são, A questão é que lá, sim, tecido, se você usar, está em Atos dos Apóstolos. Isso está em Atos dos Apóstolos. Eu vou te mostrar depois. Está no Velho, se eu não me engano, isso é no Velho Testamento. A questão é que lá, essas interpretações religiosas são levadas ao extremo, certo? Claro que aqui ninguém vai condenar ninguém porque está usando pano diferente, porque está usando uma tatuagem, por exemplo, Ninguém vai matar uma mulher aqui se ela trair o marido, Pelo menos a lei não permite que isso aconteça. Porque aqui o Estado é laico, certo? Aqui temos uma laicidade. Mas, claro, vamos olhar para o outro lado também, que a religião serviu de moral mesmo, moral, para todas as sociedades do mundo, Já que, por exemplo, o nosso Código Penal diz não roubará,
não matará, não furtará. Basicamente, são leis baseadas em leis bíblicas, né? Claro que a religião serviu de base moral também, mas um Estado laico é um Estado mais seguro para as populações consideradas como minorias, porque na concepção, no sentido de humanidade, ninguém deve matar ninguém por ser homossexual, ser negro, ou por apenas ser mulher, por ter menos força no braço. Claro que isso não pode acontecer. Jamais deveria acontecer. Então, essas atrocidades que acontecem nos estados não laicos servem de base para que nós entendamos que a democracia laica é a melhor. Porque dentro da democracia laica, você pode orar para quem você quiser, tá certo? Você pode orar para qual Deus você quiser. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser testemunha de Jeová, e ninguém vai te matar por causa disso, tá certo? Esse é o principal do Estado laico. Todas as religiões são bem-vindas. Num Estado não laico, se você não pertence àquela religião, você morre. Claro, isso é só para explicar como o Estado brasileiro se construiu, né? Nós não estamos aqui como religiosos, certo? Estamos aqui como historiadores. Nessa aula, todos nós somos historiadores, certo? Todo mundo entendeu essa parte, né? É sempre importante de lembrar. Só para retomar essa última parte aqui da página 139. O catolicismo foi declarado religião do Império, mas havia liberdade para o culto de demais religiões, né? Ou seja, caso não houvesse essa vírgula aí, catolicismo é religião do Império, mas você pode cultuar a sua religião. Se não tivesse esse mas, e alguém não se agradasse daquilo, daquele culto, aquela outra religião, o que é que poderia acontecer? Qualquer coisa, já que não havia uma retaguarda jurídica protegendo aquela pessoa que era, deixa eu ver, que era de outra religião. Página 140. O artigo 123 estabelecia que a falta de príncipe com requisitos exigidos, idade, sanidade mental, entre outros, o país deveria ser governado por uma regência trina permanente, eleita pela Assembleia Geral, reunião conjunta de Senado e Câmara dos Deputados. A Constituição brasileira passou a ser bastante autoritária, embora tivesse traços liberais, já que estabelecia um governo baseado nos três poderes. Que uma república usualmente tem, mas com um poder que controlava todos, no caso, o poder moderador, e era exercido pelo imperador. A sucessão continuava pela hereditariedade, além de o cargo ser vitalício. Opa, peraí, como é que é esse negócio aí, professor? Seguinte, tínhamos aqui traços de uma democracia, né? Uma coisa liberal. Olha só, tem três poderes: executivo, legislativo e judiciário, né? Executivo, legislativo e judiciário. Mas a gente tem um camarada aqui em cima que controla todo mundo, né? Poder moderador. Não me parece muito legal. É claro que não é, tá? Sem falar que esse cargo de imperador era hereditário, que é isso, tio. Hereditário é aquilo que passa de pai para filho. Então, se você era imperador, seu filho seria imperador também, e pelo menos até aqui não se podia dizer o contrário. E ninguém iria tirar você nem seu filho desse cargo, já que é um cargo vitalício, que vai durar a vida toda. Porque, de novo, tinha-se uma lei que protegia esse cargo, certo? Continuando, a Confederação do Equador. A dissolução da Constituinte de 1823 provocou, em todas as províncias, forte descontentamento com Dom Pedro I. Em Pernambuco, a nomeação do Morgado do Cabo, Francisco Paes Barreto, para presidir a província não foi aceita. Notem o seguinte aqui, olha.
esse Francisco Paz Barreto, voltando um pouquinho aqui para o começo, tá? Uma lista de quem poderia ser o presidente da província, que hoje a gente entende por governador do estado, né? Por exemplo, Camilo Santana é algo como o presidente de uma província, né? É só para deixar os cargos equivalentes, tá? Os presidentes de província eram escolhidos pelo imperador por meio de uma lista. Ele olhava aquela lista e quero esse, certo? Nesse caso aqui, com a dissolução da Constituinte, todo mundo, né, a maioria das pessoas estavam se desagradando com Dom Pedro I. Ele estava perdendo a sua popularidade, de modo que até mesmo a nomeação de um presidente de província, que era uma coisa que só o imperador poderia fazer, essa nomeação não foi aceita, as pessoas não quiseram. Aproveitando o forte sentimento nativista contra os portugueses, em 2 de julho de 1824, surgiu uma revolução visando proclamar a República com a adesão da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, a chamada Confederação do Equador. Vou até perguntar para vocês um dos motivos de por que ser Confederação do Equador. Enquanto eu vou lendo, coloque, por favor, alguém aqui esse motivo, tá? No chat. O governo imperial mandou tropas comandadas pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que, desde Alagoas, marcharam em direção ao Recife, enquanto o porto, aliás, era bloqueado pela esquadra comandada por Lord Cochrane, que nome engraçado, Lord Cochrane. Após ligeiros encontros, as tropas legalistas fizeram com que os republicanos deixassem o Recife. Os republicanos rumaram em direção à Paraíba, mas terminaram se entregando em Goiânia, nas demais províncias. Em Goiânia, ponto. Nas demais províncias, foram também dominados os rebeldes, e 16 deles foram julgados, condenados à morte. Dentre os principais líderes da Confederação do Equador, destacamos Frei Caneca, executado junto ao Forte de 5 Pontas, Padre Mororó, executado em Fortaleza, Tristão de Alencar, chefe da Revolução do Ceará, João Guilherme Atolife e Joaquim Loureiro. O principal mentor do movimento foi Manuel de Carvalho Paz de Andrade, né? Que pediu e conseguiu asilo num navio inglês que se encontrava no porto de Recife. A repressão violenta ao movimento contou com a contratação de soldados mercenários estrangeiros e a compra de uma nova esquadra, o que provocou novo endividamento dos cofres públicos. A execução de Frei Caneca, um literato reconhecido em todo o Brasil, também repercutiu muito negativamente para o governo, chegando a se constituir, mesmo em uma das causas para a abdicação de Dom Pedro I ao trono do Brasil. Só uma curiosidade, literato, tá? Que diz aqui, Frei Caneca, um literato reconhecido em todo o Brasil. Ninguém colocou o porquê de Confederação do Equador, porque os estados estão na linha do Equador, pessoal, tá? Por isso de Confederação do Equador. Eles estavam na linha imaginária do Equador, tá? E Frei Caneca era um literato reconhecido. Literato, professor. É como o nome sugere, né? Literato é quem faz literatura, quem escreve, tá certo? Então, Frei Caneca era um escritor conhecido em todo o Brasil, com um certo prestígio também, o que também propulsionou esse descontentamento com a execução dele por parte da população, né? Página 142. Perguntinha, pessoal. Tá dando para entender o que eu estou explicando? Tá sendo muita informação?
eu ver quem está presente. Beatriz, Guilherme, Yasmin. Vamos lá, pessoal. Beatriz, tá entendendo, minha querida? Yasmin. Tá bem, tá ok. Pronto, que bom, que bom. Às vezes eu vou falando e pode ser que estou dando muita informação e enchendo a cabeça de vocês. A gente ainda se vê hoje, ainda essa aula. A gente tem geografia também, né? O Guilherme e a Stephanie estão com o Bluetooth ligado. Continuando. Aconteceu. Só para a gente contextualizar melhor, na página 142. A Confederação do Equador foi um dos movimentos mais revolucionários da história do Brasil e teve na figura do padre Frei Caneca uma das principais lideranças. Com brilhante intervenção, Frei Caneca resistiu ao cerco do Recife, realizado por John Taylor, que acabou se retirando. O responsável por elaborar a Constituição da Confederação do Equador foi o Frei. A Constituinte foi interrompida pelo ataque das tropas do imperador, comandadas por Lord Cochrane, que derrubou o governo republicano. Frei Caneca passou por um julgamento organizado pelo coronel Francisco de Lima e Silva, pai do Duque de Caxias. Foi condenado ao enforcamento em 13 de janeiro de 1825, no Forte das Cinco Pontas. 3 carrascos se negaram a enforcá-lo. Assim, acabou sendo fuzilado pela tropa brasileira. Notem aqui, o poder da figura religiosa, principalmente quando nós estamos inseridos, porque, assim, voltando àquela discussão nossa aqui do Estado laico, claro que o nosso Estado não é 100% laico, né? É bom em alguns pontos? É. É ruim em alguns outros pontos? Também, também. Né? Por exemplo, a gente vê muito de pessoas indo quebrar casas onde as pessoas cultuam outra religião. E, puxa vida, realmente é para tanto? Necessitava disso mesmo? Só porque o vizinho gosta de outra religião, eu vou lá quebrar a casa dele? Eu acho que isso não é necessário, né? Você orar de acordo com a sua religião é o que deveria bastar para você. Mas, enfim, voltando à questão do Estado laico. Por exemplo, na nossa moeda temos lá escrito Deus seja louvado. Né? Então, esse Estado é mesmo laico? Ou ele não tem mais, a religião tem mais peso do que a laicidade? Claro que a gente sabe que tem, né? Muita coisa aqui a gente sabe que tem peso extremo do cristianismo. Né? E aqui, nesse caso de Frei Caneca, estamos falando de um Estado que não era laico, né? Era um Estado cujo cristianismo era sua religião oficial por lei. E o que tínhamos aqui era um dos representantes de Deus, né? Um padre condenado. E olha só, 3 carrascos, né? Pessoas que matavam os que eram condenados à morte, viram Frei e disseram: não vou executá-lo. 3, um atrás do outro, de modo que apenas a cega obediência militar fez com que o Frei fosse morto, né? Foi fuzilado pelas tropas oficiais. Só para vocês verem a grande influência do poder de um Estado religioso. Os carrascos, que basicamente, de acordo com a maioria das religiões, estão condenados também ao inferno, não quiseram assassinar o Frei por conta da sua enorme representatividade religiosa. Continuando. O reconhecimento externo e a guerra da Cisplatina. Só lembrando, pessoal, que é sempre importante lembrar que nessa aula
história sempre, em um ponto ou outro, toca na religião. Isso é muito delicado de se falar. Às vezes é até ofensivo para algumas pessoas. Mas lembrando, estamos aqui como historiadores, certo? Então, ninguém vai se ofender. Opa! Ninguém vai se ofender com nada que alguém disser aqui, certo? Eu acredito que todo mundo aqui pertence ao mesmo grupo ou muito próximo. Reconhecimento externo e a Guerra da Cisplatina. Foram grandes as dificuldades encontradas para o reconhecimento de nossa independência, especialmente devido à intransigente atitude de Portugal no início das negociações. Outro fator de dificuldades foi a política das potências europeias, que formavam a Santa Aliança, desfavorável à libertação das antigas colônias americanas. Somente quando foram dissolvidas as cortes portuguesas e Dom João VI voltou a ter poder absolutista, puderam ser mantidos entendimentos que visavam reconhecer nossa emancipação. Em 1824, os Estados Unidos, sob o governo do presidente Monroe, reconheceram a independência do Brasil. O segundo país a reconhecer a emancipação foi a Argentina. Somente em 1825, Portugal reconheceu a nossa independência por meio do embaixador inglês Charles Stewart, no Rio de Janeiro. O Brasil se comprometeu a pagar 2 milhões de libras esterlinas como indenização a Portugal. Né? Portugal deveria pagar era 1 bilhão de libras para a gente, pelo tanto de coisa que roubaram daqui. Roubaram mesmo. Não tem como usar eufemismo, não. A gente foi que pagou. A Inglaterra reconheceu nossa independência em 1827, depois de ter condicionado o Brasil a renovar os tratados de 1810. Outro conflito... Nossa, tá bom. Falta alguns segundos. Outro conflito interno decisivo no processo de reconhecimento externo da independência do Brasil foi a Guerra da Cisplatina. Em abril de 1825, desembarcaram em La Agraciada, na província da Cisplatina, que havia sido incorporada ao território brasileiro por Dom João VI, no período em que a família real estava no Brasil, tropas comandadas por Antônio Lavalleja, que visavam a emancipação da província. Essas tropas logo tiveram reconhecimento da Argentina. Havia um interesse em, após a separação do Brasil, anexar a Cisplatina ao território argentino, que admitiu a independência do Uruguai e aceitou sua incorporação. A guerra se desenvolveu, só essa última frase aqui, se desenvolveu sem grandes acontecimentos, e os países prejudicados com o bloqueio, no caso a França e a Inglaterra, procuraram intermediar o fim da guerra e obter o reconhecimento pelo Brasil da independência do Uruguai. A Inglaterra, que já tinha grande influência na região, mediou para que o Uruguai fosse livre, tanto do Brasil quanto da Argentina. Pronto, a gente vai parar na página 143, tá certo? A gente se vê novamente